Mateus 7, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Pode assentar. Vou pedir para você ficar com essa Bíblia aí, que a gente vai passear nela bastante. Aleluia. A gente acabou de ler alguns versículos e, entendendo um pouco do livro de Mateus, todo livro tem um propósito, né? O propósito central do livro de Mateus é provar que Jesus é o Messias, o Rei Eterno. Então, quando a gente pega para ler o livro de Mateus, toda a sua narrativa, ela vai estar voltada com essa finalidade, de provar que Jesus é o Messias, o Rei Eterno. A gente leu aqui o capítulo 7, e eu comecei pelo final mesmo. Algo que eu vim pensando essa semana é que como podemos ser sábios e como, ou não, em momento algum, escolheremos ser insensatos. É a palavra que me confrontou essa semana. Para entender esse capítulo 7, a gente precisa voltar lá no capítulo 5. Jesus, ele começa a juntar a multidão. A Bíblia vai dizer que onde Jesus passava, grande multidão seguia. E a Bíblia vai dizer no Mateus 5, que estava ali Jesus com seus discípulos e a grande multidão. E Jesus para e ele convida aquela multidão e seus discípulos: vamos subir. E ele sobe a um monte chamado Monte. E ali ele começa o maior ensinamento. É um ensinamento que eu tento todo dia ler. Mateus 5, 6 e 7. Aqui a gente vai aprender coisas maravilhosas. E o tema para essa mensagem que eu escolhi para hoje, ou que o Espírito Santo de fato me impulsionou, é: ouvindo as palavras da verdade e praticando no século 21. Nós vamos falar de 7 verdades. 7 verdades que o próprio Jesus Cristo instruiu aos 12 discípulos e à multidão que o seguia. A Bíblia vai dizer que em Mateus 5, se você tiver com a Bíblia pode acompanhar, Mateus 5 diz assim: e vendo a multidão, ele subiu ao monte. Quando ele estava sentado, aproximou-se dele seus discípulos e, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Jesus começa a dizer, e a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Jesus começa a instruir os seus discípulos e a multidão
como obter, como proceder na sua conduta, no seu caminhar. E quando eu me deparo com esses versículos, é contraditório, mas faz muito sentido. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E de fato, se não há choro, não tem consolo. E muitas vezes a gente se questiona algumas situações que acontecem em nossas vidas, mas às vezes são permissão de Deus. Gil, você está falando que Deus permite acontecer coisas ruins ou coisas que de fato não que eu não planejei? Sim. Mas precisamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que no momento certo Ele vai nos honrar. Que no momento certo Ele vai nos mostrar o que de fato precisamos. E naquele sermão existia uma multidão. Só que o que me chama a atenção é que nesse sermão, uns ouviram e praticaram. Outros, Jesus sabia que ouviriam, mas não praticariam. E essa palavra me confrontou muito. E eu dizia para mim mesmo: Pai, eu quero ouvir a Tua palavra e eu quero praticar. Porque eu quero... Jesus dizendo: eu assemelhá-lo-ei a um homem sábio, aquele que ouve e pratica. E é aí que a gente vai estar... E aí que eu inicio minha palavra. A primeira verdade que eu tirei nesse Sermão do Monte está lá no capítulo 5, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. A primeira verdade é essa. Ei, olha o que Jesus disse. Ele pega a multidão e diz: deixai a vossa luz brilhar. Deixai a vossa luz brilhar. É necessário uma atitude nossa de permitir Ele entrar para que possamos brilhar. Mas tem uma finalidade de brilharmos ou de sermos luz. É para que vejam as boas obras e glorifiquem a quem? A nós? Não. A Deus que está nos céus. Mas antes dele deixar a primeira lição, ele disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. E falando um pouco de luz, é interessante porque esse galpão está iluminado. E a luz, ela tem uma finalidade. A luz, ela modifica um ambiente. Talvez eu não sei quem foi que chegou aqui primeiro, mas o primeiro que chegou aqui viu que as luzes estavam apagadas. E quando ele ligou o interruptor, o ambiente foi mudado. Gilson, o que quer dizer isso? Não estou entendendo. Você vai entender. Ó, a luz, ela mostra um caminho. Não sei se vocês já foram. Eu fui ministrar a palavra lá em... esqueci o nome. Lá pro lado de Magé. Teve uma hora que eu peguei com o carro. Eu falei: meu Deus, se meu carro parar aqui, eu não sei nem o que eu faço. O sinal não estava pegando, não tinha nada. A gente fica até mais crente, a gente aumenta a nossa fé. Verdade, não é verdade? E eu dizia assim, e eu observei que existiam luzes de um lado e do outro, e mais nada. E eu dizia: rapaz, se faltar luz aqui,
acabou, eu não consigo nem sair do lugar também. E vai acontecer um acidente. Mostra o caminho. A luz serve para clarear um local, como eu falei anteriormente. E o que tem a ver isso? Jesus disse para os seus discípulos e para a multidão: vós sois a luz do mundo. E eu digo para você, ou o próprio Jesus deixou para que pudéssemos falar hoje, nesse dia: eis, vós sois a luz do mundo. Você entende? Nós somos a luz desse mundo. Nós temos uma finalidade, um objetivo. Sabe? Estamos no trabalho, precisamos modificar o ambiente. Precisamos mostrar o caminho àquele que não sabe o caminho. E Jesus dizia, e perguntaram a ele: cadê o caminho? Onde está o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por intermédio de mim. Perceba que o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Mas existem pessoas lá fora que precisam que alguém mostre o caminho para eles. E nós temos essa responsabilidade. Quantos eu louvo a Deus por vocês estarem aqui na casa do Senhor. Porque quantos jovens escolheram ou não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo hoje de estar na casa do Senhor e louvando ao Senhor? Quantos jovens nesse momento se preparando num sábado para uma balada? Quantos jovens talvez nem voltem para casa? Quantos jovens por oportunidades ou não, ou por falta de oportunidade, estão num caminho tortuoso? E talvez você pensou e lembrou de um aí agora. Mas vocês escolheram estar aqui na casa do Pai. Vocês escolheram a melhor parte. Nós escolhemos a melhor parte. Deixai a vossa luz brilhar. Primeira verdade que Jesus deixa para mim e para você: deixai a vossa luz brilhar, para que o mundo veja e glorifique ao Pai que está nos céus. Se vivermos para Cristo, brilharemos como luzes e mostraremos aos outros como Cristo é. Como Cristo é. Não há nada melhor do que a nossa vida. Não há nada melhor do que o nosso comportamento. Não há nada melhor do que o exemplo, para as pessoas verem Cristo em nós. Certa feita perguntaram a Jesus: aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? E Jesus olha para a multidão e olha para os discípulos e olha para todos e diz: o reino de Deus está dentro de vós. Sabe, o reino de Deus está dentro de você, dentro de cada um que está aqui nessa igreja. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de nós. Sal, né? Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E eu tenho uma experiência bem interessante. Vocês já pegaram uma salada? Como a importância esse ingrediente, posso dizer dessa forma. Certa feita eu morava ainda com meus pais e tinha dado já 2 horas da tarde, minha mãe não tinha chegado ainda. Eu tenho 4 irmãs. Eu sou o mais velho, sou primogênito e eu estava com bastante fome. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe, eu disse: mãe, olha, estamos com muita fome, minhas irmãs estão com fome também, e eu vou fazer o arroz. Ela disse: olha, você pode até fazer o arroz, mas se ficar ruim, você vai ter que comer o arroz. Vai ficar ruim o quê, mãe? Vou fazer um arroz gostosão, vai ficar torto, todo mundo vai se alimentar. Minhas irmãs ali, eu falei: vou fazer o arroz. A minha irmã mais próxima a mim disse: olha, você sabe fazer arroz? Claro que eu sei, sempre vi minha mãe fazer arroz, eu só botar água para esquentar, pronto, né? O arroz está pronto. Fiz o arroz. O arroz ficou soltinho, ficou bonito. Aparentemente estava saboroso.
Mas quando eu coloquei no prato, esqueci o sal. E olha que eu estava com fome, mas não descia. Minhas irmãs, tá ruim. Não. Aí eu lembrei que minha mãe falou, ó, mesmo que se ficar ruim, vocês vão ter que comer. E o que eu fiz? Eu tive que comer sem sal mesmo. Mas não é a mesma coisa quando tem o sabor do sal. Da mesma forma a salada. Você faz aquela salada bonita, mas se você não jogar o sal... E Jesus vai usar esse exemplo para explicar aquelas pessoas que estavam no monte. Quero que a gente se teletransporte agora, estamos no monte, ok? E Jesus está falando, claro que eu não sou Jesus, mas estou usando a palavra que veio dele para que a gente possa aprender dele cada vez mais. E ele vai dizer, vós sois sal da terra. O sal é usado diariamente. Perceba, a dona de casa, diariamente aquela pessoa que cozinha usa o sal. O sal é um ingrediente que ele não fica visível na cozinha, ele não tem tantos status dentro de uma cozinha, mas ele é imprescindível. Ele é fundamental para dar o sabor aos alimentos. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos dar o sabor para o mundo. Nós precisamos de fato, e temos a missão de influenciar e não ser influenciado. Vocês perceberam? O sal muda, mas nada muda o sal. Uau, essa desceu aqui agora, hein? Você faz uma salada ou uma comida, mas se você esquece o sal, já era. Agora, se você coloca sal demais também, não consegue comer. Tem uma medida exata. A medida exata. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. E aí logo após Jesus vai dizer, deixai a vossa luz brilhar. Deixai a vossa luz brilhar. Segunda verdade do Sermão do Monte, ministrado, nosso maravilhoso Jesus Cristo. Como ser o sal da terra e como ser a luz do mundo? Como ser? Como eu falei aqui, né? Temos essa oportunidade de mudar, as nossas vidas, permitindo que Ele entre dentro de nós e de ajudar outras que precisam ser ajudadas. A segunda verdade, essa aqui é boa. Capítulo 5, versículo 23. Eu quero que você acompanhe comigo, que eu não estou falando tudo dentro da palavra. Aí você vai falar, poxa, esse cara... Não, eu estou falando que está na palavra. Bom, vamos lá, na palavra. Mateus 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar a tua oferta, e segue teu caminho primeiro. Reconcilia-te com teu irmão, e então vem e ofereça a tua oferta. Qual é o ensinamento? O que Jesus estava querendo deixar? É que oferta sem reconciliação, Deus não recebe. Deus não recebe. E Jesus queria instruir os seus discípulos. Eu não sei se existe alguém aqui que talvez esteja enquadrado nessa situação, mas se tiver, é necessário reconciliação. Sempre numa discussão, nós acharemos que temos razão, não é assim? A pessoa que errou, a pessoa que, poxa, fez isso, a pessoa que faz aquilo, nunca você consegue se colocar, eu estou errado, eu errei, realmente eu errei, poxa, pisei na bola. O ser humano, ele tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Sim ou não? Não é? A gente tem dificuldade. Mas Jesus estava dizendo para aquela multidão e para os seus discípulos: ei, não adianta trazer oferta. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, reconcilia-te, e depois você traz a tua oferta. Mais à frente ele vai dizer: oferta sem sacrifício
Não lembrei agora. Se eu lembrar, eu vou falar. Mas assim, oferta sem reconciliação, Deus não recebe. Terceira verdade. É melhor sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E na verdade, muitas vezes, vai se enquadrar isso aqui. A gente precisa entender que a gente precisa cada vez mais obedecer do que sacrificar. Primeiro vem obedecer para depois sacrificar. Eu preciso obedecer. A consequência de eu estar em obediência à palavra de Deus vai ser o sacrifício. Só que o sacrifício vai ser um sacrifício de entendimento. E um sacrifício que Deus vai receber. Terceira verdade do Sermão da Montanha. Terceira verdade está lá no versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto vem da onde? Da onde? Do maligno. Jesus ministrando o sermão da montanha. Vivemos dias que a palavra ela tinha uma autonomia muito grande. Hoje, para que a pessoa às vezes possa confiar no que você disse, a gente acaba tendo que prometer. Não, eu prometo. A gente não precisa prometer nada. A gente precisa usar e cada vez mais que o nosso falar possa ser sim, sim e não, não. O que passou disso não veio de Deus. Veio do nosso adversário, que intenta 24 horas para que possamos aplicar isso aqui. Para que possamos estar divididos entre falar a verdade, entre dizer sim, quando tem que dizer sim, e não, quando tem que dizer não. Quer ser um exemplo claro? No meu trabalho, meu chefe chegou para mim e me perguntou: Gilson, olha, aconteceu um caso assim, 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 e eu preciso que você me fale o que aconteceu. E eu falei: meu Deus, e agora? Assim, sim, não, não. Se eu falar a verdade, automaticamente aqui eu vou ficar muito mal com algumas pessoas, mas também eu não posso mentir. O que eu vou fazer? E naquela situação eu estalei, eu disse: olha só, chefe, eu não quero, se você me der esse direito, eu não quero me, como é que eu usei a palavra? Se o senhor me permitir, não pegue a mim para que eu possa relatar o que houve. Se eu puder me deixar neutro nessa história, eu vou agradecê-lo. Em cima do que eu falei, ele sabia que a pessoa estava automaticamente mentindo. Mas eu não precisei falar, só na minha fala, porque eu falaria a verdade. Só que eu não quis me expor com meu companheiro de trabalho. E cada vez mais a gente tem que ter isso, sim, sim, não, não. Em muitas situações do nosso dia a dia, a gente acaba só uma mentirinha. Não, sim, não, ponto. Acabou. Quarta verdade. Essa quarta verdade aqui, ela me confronta todos os dias. Existem algumas verdades que Jesus Cristo deixou no Sermão da Montanha, que, vou te ser sincero, eu estou pedindo a Ele que de fato mude dentro de mim para que eu possa ser parecido cada vez mais com Ele. Isso é sinceridade. Não adianta, eu faço já aqui, não. Isso aqui é mole, faço. Olha a quarta verdade que Jesus ministra no Sermão da Montanha para os seus discípulos e a multidão. Ele disse, no versículo 43 e 44, se você quiser acompanhar comigo, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam
e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. E aí? A palavra. É algo que a gente precisa cada vez mais, né? Amar aquele a quem é declarado nosso inimigo. Abençoar aquele que nos amaldiçoa. Fazer o bem àquele a quem nos odeia. Foi o ensinamento que Jesus deixou para os seus discípulos e a multidão, para nós. E o que eu faço diariamente para que eu possa aplicar isso no meu dia a dia? Eu peço ao Espírito Santo de Deus para que mude cada vez mais o meu coração. Porque não é fácil. É fácil. Ver aquela pessoa ali que é declarado teu inimigo, ver a pessoa te maldizendo. É fácil você abençoá-lo, orar para que Deus abençoe ele. Mas é o que Jesus quer de nós. Perceba que existem três verbos de ação que Jesus usa. Primeiro, amar, depois abençoar e depois fazer. São três ações que nós precisamos colocar em prática diariamente. Por isso que eu falei que eu quero que essa palavra te confronte. Que você fala, caramba, eu preciso fazer isso realmente. Uau, como é que eu vou fazer isso? E o Espírito Santo de Deus está disposto 24 horas a cada vez mais habitar em nós, a nos moldar para que possamos aplicar isso no nosso dia a dia, seja na escola, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja na rua, seja com os nossos vizinhos. Quinta verdade do Sermão da Montanha, e é uma das verdades que eu mais gosto, que foi o modelo padrão e correto da oração que ele deixa para nós. Capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aí lá, no versículo 9, diz assim: orai, pois, da seguinte maneira. E interessante é que a gente sabe, de tanto a gente ouvir esta oração, em algumas vezes a gente faz meio que um piloto automático. Já viu quando você pega um avião, o cara coloca lá no piloto automático, ele não precisa dirigir? Está fazendo tudo sozinho, está lá o piloto automático. Só que existe uma verdade e um ensinamento tão grande nessa oração. Primeira verdade, ele diz assim: quando orares, declare: Pai nosso que estás nos céus. A primeira verdade é que existe um Pai, não para mim, mas um Pai nosso. Pai meu, não. Pai nosso. Unidade. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Venha o teu reino. E tem uma música do Davi Sassi que é muito boa, né? Venha o teu reino. E é interessante. A gente precisa pedir esse reino. Apocalipse vai dizer: eis estou à porta e bato. Aquele que abre a porta do coração, eu entro, ceio, mudo, transformo. Ei, Jesus está ensinando a multidão e os discípulos: quando orares, peça o meu reino. E que possamos cada vez mais pedir: Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino.
E aonde o reino vai habitar? Aonde o reino de Deus estará? Ou está? Já está dentro de nós. Dentro de você. Aleluia. O pão nosso de cada dia de hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A gente chega na sexta verdade. E essa sexta verdade também me confronta muito. Essa sexta verdade vai estar no versículo 14 e 15. Vamos ler? Hoje eu trouxe mais ensinamento mesmo para a gente poder ler. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, Senhor, isso aqui é forte. Jesus estava querendo dizer para os discípulos e para a multidão o seguinte: se você não for capaz de perdoar, eu ou meu Pai também não tenha capaz, não vai te perdoar. É interessante que o perdão, olha que interessante. O que é o perdão? Eu fui estudar um pouquinho sobre o perdão. O perdão, ele quer literalmente desculpar um erro ou uma ofensa. Quando você desculpa um erro ou uma ofensa da outra parte, você está liberando um perdão. Só que a palavra grega perdão, traduzida, quer dizer uma coisa que eu achei fantástico e que mais ficou próximo daquilo que a gente de fato pode usar no dia a dia. Perdão, como é que eu sei que eu perdoei ou não? Perdão é abrir mão, deixar ir embora. Quando eu abro mão, tiro de dentro de mim, deixo ir embora, eu perdoei. Pegou isso no espírito? Pegou isso, ou seja, perdão é deixar ir embora. Então não acumule nada que vá te deixar pesado, que vá te distanciar de fato do perdão de Deus também. Deixe ir embora. Libere o perdão. E quando tivermos essa atitude de liberar o perdão, seremos parecidos cada vez mais com o nosso Criador, Jesus Cristo. O perdão, ele requer uma atitude minha e sua, o querer, o lutar, porque muitas vezes nós não vamos querer. A razão é um problema sério. Vai ter algum momento que a gente vai ter que deixar a razão de lado e usar o que a palavra de Deus, aliás, sempre, né? A palavra sempre vai prevalecer. Ela é fiel, ela não tem como. E muitas vezes, como eu falei, né? Sempre a gente vai achar que é a outra parte que está errada. Aí Jesus vai dizer o seguinte: ei, se bater numa face, dê a outra. Se mandar você correr 1000 milhas, corre 2. No Sermão da Montanha também ele diz. Ele estava dizendo o seguinte: tenha iniciativa, não espere o outro. Hoje eu posso declarar essa noite de iniciativa para a minha vida e para cada um que está aqui.
que possamos ter a iniciativa de cada vez mais colocar em prática essas 7 verdades aplicadas por nosso amado Jesus Cristo no Sermão da Montanha, e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. O 7, ele fecha dizendo o cuidado que deveríamos ter, ou que devemos ter, com os falsos mestres. Então ele vai dizer, né? A gente conhece de fato um falso mestre pelos frutos, pela árvore. Ele vai dizer: por seus frutos a conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então ele vai alertar. E as 7 verdades que eu queria trazer para nós nessa noite é essa. A primeira é: deixai a vossa luz brilhar, para que os homens vejam as vossas luzes e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que possamos ser sal e luz desta geração. Nós temos esta responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Segundo, alguém lembra? Oferta sem reconciliação, Deus não. Terceiro, não jurar por nada, que o nosso falar possa ser sim, sim, não, não. Quarto, amar os vossos inimigos, abençoai aqueles a quem nos amaldiçoam, fazer o bem aos que vos odeiam. Quinto, cada vez mais fazer essa oração, a oração padrão, mas com entendimento. Sexto, que possamos estar aptos a perdoar, a abrir, a deixar ir embora, para que possamos ser perdoados pelo nosso Pai. E o sétimo, que possamos ter o cuidado, aonde quer que possamos estar, com os ensinamentos, com os falsos, né? Com os falsos mestres. E para finalizar, o salmista, ele declara algo muito interessante. Ele dizia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Qual tem sido o nosso prazer? É uma palavra de reflexão. Que possamos cada vez mais ter prazer em conhecer o nosso Pai. Que possamos cada vez mais nos abrir para que Ele entre dentro de nós. Porque a qualquer momento Ele vai vir buscar-nos, todos nós, e estaremos com Ele eternamente. Você espera Ele? Você espera? O noivo virá. Ele vai vir. Você pode ficar sobre os seus pés? Eu vou já terminar. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ó Pai, ela é tão maravilhosa. Sabe, Deus, eu te louvo pela tua palavra, ó Pai, e que ela possa entrar dentro de nós de uma forma tão maravilhosa, ó Pai, que gere mudança dentro de nós, ó Deus, que essa geração possa ser impactada, ó Deus, através das nossas mãos, Senhor. Senhor, queremos declarar que estamos aqui prontos, ó Deus, para ser moldados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai. Estamos com o nosso coração aberto, ó Deus, para fazer aquilo que te apraz fazer, Pai.
Entendemos, ó Deus, que temos um chamado, ó Pai. Entendemos, ó Deus, que temos um dono e Tu és o nosso Pai. Entendemos que somos os Teus filhos, ó Deus. Então nos ensine, ó Pai, nos molde segundo o Teu querer, Pai. Faça, ó Pai, o que Te apraz em nossas vidas. E muda, ó Pai, retira em nós, ó Deus, tudo aquilo que talvez não Te agrade, ó Pai. E que possamos Te agradar em tudo, Pai, que façamos. Tudo, Pai, seja para honra e glória do nome do Senhor. Só o maior. Declara assim, ó. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, amado da nossa alma, Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, digno de toda honra.